Jesus, amém, irmãos? Glória a Jesus, o Espírito Santo possa abençoar grandemente cada um dos irmãos que estão aqui, das irmãs, dos que não puderam vir, dos que estão nos assistindo pela live, né? Em nome de Jesus. O amor de Deus, irmão, possa cada dia ser notório em nossas vidas, possa crescer mais e mais em nossos corações, para que assim como nós aprendemos dele, né, irmãos, nós também possamos praticar, né? Levar o amor dele aqui aos necessitados, aos abatidos, aos oprimidos, aqui todos aqueles que creem, né, irmãos? Todos aqueles que creem. Porque, irmãos, eu achei que nunca iria dizer isso, mas tem muitos que não creem. Eu achei que nunca falaria isso, né? Mas a verdade é, alguns não creem, né? Muitos, né, não creem. E principalmente para daqueles também para a qual ele veio, né? A qual não receberam, né? Mas todos quanto receberam, o próprio Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós que cremos nele, você pode saber, você também pode ser, irmãos, filho de Deus, né? E nós vemos o quanto é difícil, né, irmãos? É difícil, mas Jesus, ele não disse que era impossível. E ainda mais, ele intercede por nós todos os dias. Todos os dias, o Espírito Santo, ele intercede por nós, irmãos. Para que nós venhamos, né, combater o bom combate, vencer as nossas lutas, nossas tribulações, né? Agora, só tem um jeito, né? O jeito certo, buscando o reino de Deus e a sua justiça, né? É um velho ditado que as pessoas falam, né? Como é que a pessoa quer que dê certo se ela começa errada, né? Então, a gente tem que começar certo. E a única coisa certa, irmão, é Jesus. Isso eu posso garantir 100% de certeza, né? A única coisa certa é o reino de Deus. Porque é a única coisa que permanece para sempre, né? As coisas de Deus, irmãos, elas não são transitórias, desvanecentes, igual os homens vê muitas outras coisas materiais, né? Que se desvanecem, que depois nunca mais é para sempre, né? Não é verdade? Você vê até mesmo, esses dias eu passando para trabalhar, olhei para o ferro velho não, é desmanche, né? Ferro velho. E vi um carro do ano sendo desmontado. Aí eu olhei assim, aí, ó, tá vendo? Não é para sempre. Nunca mais será para sempre. Como Jesus falou, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Quem imaginaria que um carro do ano seria desmontado, né? Quer dizer, ele não vai existir mais. Com aquela referência, com aquele número de chassis, sem chance, né? Tem muitos igual a ele por aí, mas aquele lá não vai ser mais. Já era. Ninguém vai ver mais ele na rua. E assim muitas outras coisas, né? Materiais, muitas outras coisas. E às vezes, irmãos, nós deixamos, nós damos mais lugar para as coisas que são deste mundo, né? Para as coisas que são transitórias, que são desvanecentes. E acabamos nos esquecendo das coisas que permanecem para sempre. E é uma coisa que isso não pode, né, ser em nossas vidas, não pode afetar as nossas vidas, né? A comunhão, a união, o perdão, né? Todas essas coisas, irmãos, como nós aprendemos do Espírito Santo, né? E uma coisa que nós aprendemos também, né, que fala assim, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não é verdade? Quantos irmãos aqui sabem onde estão esse versículo? Hã? Ninguém sabe, né, irmãos? Mas nós ditamos muito, né? Nós ditamos muito e falamos muito.
Está lá em Isaías, irmãos, 55. Abre suas Bíblias. Isaías 5:5. Enquanto isso, vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, com o seu grande amor, a qual o Senhor nos amou, Senhor, nós também queremos amar uns aos outros, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos, toma posse do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, dos nossos corações, e nos guia segundo a tua vontade, Senhor, segundo o teu querer e o teu efetuar. Nos ajuda cada dia, Senhor, a buscar as coisas que são do teu reino, pois nós sabemos, Senhor Jesus, temos certeza que antes de pedirmos qualquer coisa, Senhor, o Senhor sabe o que é necessário para cada um de nós, antes de pedirmos. E todas as coisas que nos são necessárias, o Senhor nos acrescentará, Senhor. Nos ajuda a viver a tua palavra. Nos ajuda, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor Jesus, transparecer, Senhor Jesus, em nome de Jesus, o teu evangelho em nossas vidas, sermos o espelho, Senhor. Em nome de Jesus, sermos a diferença, como diz a tua palavra, sermos o sal dessa terra, sermos a luz deste mundo, em nome de Jesus. Falando, Senhor Jesus, do teu evangelho, do teu amor, em nome de Jesus. Aqui no versículo 6 de Isaías 5:5, todos acharam? Isaías 55, versículo 6. Olha só o que é que nos diz aqui, né, irmãos? Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Só um momentinho, tá, irmãos? Eu esqueci aqui do zóio. Para perto aqui está uma negação. Agora melhorou. Então, né, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Né? Então, eu lendo essa palavra aqui, né, irmãos? Então, quantos homens e mulheres hoje neste mundo, né, buscam coisas que não lhe acrescentará em nada às suas vidas, espiritualmente, né, irmãos? Porque nós lutamos, mesmo que as pessoas elas não vão direto para a igreja, né? Mesmo que as pessoas, irmãos, não são religiosas, né? Todas elas, se vocês conversarem com elas, elas sabem que elas aqui estão como peregrinas e forasteiras. Quer dizer, uma hora ela se vai, né? Uma hora eu não vou estar mais aqui. Uma hora eu também não vou estar mais aqui. Todas elas, irmãos. Só que elas não preparam, não tem como preparar o caminho do Senhor. Por quê? Porque embora elas tenham entendimento que exista Deus, né, que tenha Deus, possa ser que tenha até temor, Deus o sabe, né? Mas, porém, elas não têm o entendimento de Cristo. Né? Não têm o entendimento de Cristo, por quê? Porque somente por Jesus elas podem obter esse entendimento. Somente por Jesus ela pode obter, né, irmãos, que mesmo mediante suas aflições, suas tribulações, né, em Cristo ela pode vencer todas as coisas, né? E não ter medo. E não ter medo das coisas que por ela, através do mundo, né, possa vir sobre ela. Porque Deus, irmãos, Ele tem cuidados dos seus. E mesmo aqueles, né, que ainda não têm
e não estão, não estão no afinco de buscá-lo, de estar louvando, bendizendo Ele, buscando Ele em oração, a graça de Deus ela está derramada a todos os homens, né? Quer dizer, se a graça de Deus, irmão, não estivesse derramada em todos os homens, você pode ter certeza que muito mais que 1/3 da humanidade já tinha sido consumida pelos demônios. Mas Deus, Ele espera. Ele espera o quê? O homem ter o entendimento de buscá-lo. Porque Deus, Ele espera que o homem venha se converter dos seus males, né? Venha o quê? Se converter dos seus maus pensamentos, como diz aqui, ó. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E hoje nós temos entendimento, irmão, que sem Jesus, o homem ele é maligno, né? Sem o evangelho, irmão, sem a sua graça e sem a sua misericórdia, o homem ele é maligno. Ele é maligno. Não é verdade? Mas aqui é uma profecia. Uma profecia, porque quando Jesus veio, né, onde é que estavam os homens? Em trevas. E outra, assentados na região e sombra da morte. Mas Jesus ele não veio para condenar eles. Não veio para condenar os que estavam em trevas e assentados na região sombra da morte. Ele veio para salvar. Ele veio para dar entendimento. Ele veio para ajudá-los a vencer as suas lutas, suas aflições, suas tribulações, os seus medos, seus temores. Ele veio ajudar o homem, irmão, né, a sair de um beco a qual ele sozinho não poderia sair. Da condenação, né? Da condenação. Então, buscai, né, ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus ele disse certa vez, né, aos judeus lá, aos fariseus, ó, andardes enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Para que as trevas não vos apanhem. Jesus ele disse certa vez aos judeus, né? Porque esse mundo, irmão, embora seja bonito aos olhos da carne, mas é enganoso. É muito enganoso. Deus, ele não seria injusto, irmão. Não seria injusto para fazer, né, deixar poucos com muito e muitos com pouco, né? Quem dita aqui, irmãos, é outro. É outro. E Deus, Jesus, ele mesmo falou, né? Não turbeis os vossos corações. Ou seja, não turbeis. Quer ver? João capítulo 14, se eu não me engano. Evangelho de João, capítulo 14. Por que o homem, irmãos, ele tem que buscar ao Senhor enquanto se pode achar? Porque o Senhor Jesus, ele é o único que pode livrá-lo de todo mal. Ele é o único que pode livrá-lo da condenação eterna. Ele é o único, irmão, que pode livrar o homem dos seus pecados. Ele é o único, irmão, que pode justificá-lo diante do Pai. Jesus, ele é o único. Olha só, no versículo 1 mesmo, Jesus ele disse assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quer dizer, Jesus ele disse isso quando estava aqui ainda com seus discípulos, né? Quer dizer, ele tinha que ir preparar lugar. E se você ler a trajetória de Jesus, ele tinha que ir de uma maneira ou de outra, porque se ele não fosse, o Consolador não desceria.
Então ele foi para que o Consolador, o Espírito Santo do Deus Altíssimo, pudesse vir. E ele nos ajuda, ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos consola em todas as coisas, né? O próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, irmãos, ele nos ensina, nos faz lembrar de tudo quanto ele tem nos dito. Ele nos ensina, irmãos, que mesmo mediante as lutas, as tribulações, as dificuldades, ele está conosco todos os dias e geme com gemidos inexprimíveis por amor daqueles que buscam ele, que têm, né, irmão, o firme propósito de permanecer com ele, de perseverar com ele, né, de olhar para ele como o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo, ele está aqui, irmãos, não é debalde, né? É para ajudar os seus pequeninos. Para nenhum daqueles que o Pai deu a Cristo, deu a Jesus, venham se perder. Quer dizer, nós temos, irmãos, um ajudador, um consolador. Por que o homem ele precisa buscar a Deus enquanto se pode achar? Porque uma hora a graça vai se acabar, irmão. Deus, Jesus, enquanto estava aqui, né, ele disse, andardes na luz enquanto tendes luz, né? Quando tendes luz. Os homens hoje, irmãos, eles têm que andar na luz enquanto vê a luz. Só que agora essa luz tem que ser quem? Tem que ser nós. Tem que ser nós. Mas uma hora, vai ter um dia que essa luz vai se acabar. E quando os homens, né, abrirem os olhos, vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais, irmão. E as aflições desse tempo presente não é para se comparar, irmão, aquilo que nos foi prometido. Nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque só Ele pode nos ajudar. Sabe, naquele dia que você acorda, que você não quer ver ninguém, se você pudesse, você não saía nem da cama. Uma tribulação vem e você não sabe por quê. Meu Deus, por que eu estou assim? Parece que é um mundo sobre as suas costas. E você não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, né? Pois é, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade do ar nos lugares celestiais. Eles enviam dardos inflamados, setas malignas, maus pensamentos, né? Eles enviam todas as coisas, irmãos, para quê? Para te atrapalhar, para não deixar você buscar o Senhor enquanto se pode achar, para não deixar você, irmão, dobrar o seu joelho, né? E prostrar-se a Jesus, buscá-lo, porque só Ele pode nos ajudar a vencer esses espíritos, somente Ele. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele desceu às partes mais baixas da terra, para pregar aqueles que estavam presos, cativos, em prisões. Ele venceu todas as coisas. E Ele mesmo nos garantiu que nele nós somos mais que vencedores. Então nós não podemos deixar as coisas dessa vida nos atrapalhar, mas precisamos buscar a Ele todos os dias, irmãos. Todos os dias. Não dá para se ajoelhar na hora aonde você estiver, em pensamento mesmo, em pensamento. Consagre-se a Ele no seu pensamento, na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Consagre-se a Ele, né? Se você está na rua, se você está no serviço, se você está no ônibus, não sei, consagre-se a Ele, com os pensamentos bons, com os pensamentos do reino de Deus, ou seja, das coisas que são de cima. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Peça para Ele, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Porque o profeta, quando disse aquilo, irmão, é porque não havia um justo sequer aqui na terra. Não havia um justo, né? O único justo que veio foi Jesus. E mesmo assim mataram Ele. Mataram Ele. Não havia um justo, ninguém conseguia vencer
as coisas que por ali estavam? Ninguém. Todos eram dignos de morte. Sem Jesus, irmão, todos os homens eram dignos de morte. Não tinha um que fosse justo diante de Deus. Mas Jesus, ele veio mudar isso daí. Ele veio dar, irmão, gratuitamente da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, mesmo sendo indignos, ele, maior do que a nossa indignidade, foi a sua misericórdia, sua compaixão. Agora, nós não podemos deixar de lado, né? Deixar de lado. Então, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E ele disse mais, ó, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Mas quem é que ele vai buscar, irmão? Aqueles que buscam o Senhor enquanto se pode achar. Eu falei para um irmão, né? Um irmão fazia muito tempo que não tinha ido para a igreja, né? E já falei para mais pessoas também. E Jesus, ele não falou, irmão, aquele que for perfeito herdará a coroa da vida. Ele não disse isso. Ele disse que aquele, quando eu vier, achar lutando, perseverando, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, olhando para o autor e consumador da fé, amando, estiver amando, perdoando, estiver tendo piedade, misericórdia, compaixão dos outros, do seu próximo, do seu irmão, esse aí sim, herdará a coroa da vida. Porque perfeito o Espírito Santo, e somente Ele pode nos aperfeiçoar. Somente Ele pode nos aperfeiçoar. Aqui em Mateus capítulo 6, então o homem, ele tem cuidado de muitas coisas deste mundo. Ele busca ter cuidado de muitas coisas materiais, né, deste mundo, e acaba se esquecendo das coisas espirituais. Né, irmãos? É pecado eu cuidar de uma coisa que eu adquiri com o meu suor? Não, não é pecado. É pecado eu ter cuidado da minha casa, do meu carro, da minha moto? Não é pecado. Mas se eu colocar essas coisas em primeiro lugar, né, das coisas do reino de Deus, sim, aí eu vou pecar. Porque primeiro, irmão, é as coisas do Pai. Primeiro, as coisas do reino de Deus. As outras coisas nos serão acrescentadas. Deu, não deu? Eu falo isso, irmão, porque o Espírito Santo, ele tem falado muito assim comigo sobre essas coisas. Quantos aqui não já sofreram com construção, né? Não é verdade? Quantos aqui já não sofreram com construção? Né? Coisas caras, né, irmãos? E não deu para fazer, tem que esperar um biquinho aí vir, né? Ou o próximo salário, não é verdade? E assim vai. Não só com construção, muitas vezes até mesmo com serviço. Tem que comprar outro carro, outro caminhão, outro, não sei, né, irmãos? Aí eu olhando lá para minha construção, meu Deus. E construção nunca acaba, né? Não é verdade? Nunca acaba. Parece que é um negócio. E aquilo ali muitas vezes quer nos tirar a paz. Quer nos tirar, irmão, a paz que Deus veio nos dar. E ele diz, deixo-vos a paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo também tem uma paz. Mas Jesus, ele falou que não dá como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, ela é transitória. Ela é passageira, ela passa. Hoje você está em paz, amanhã você está uma tribulação só. Né? Aí eu olhei assim, aí eu falei, Senhor Jesus, me ajuda, o que é que eu faço? Aí o Espírito Santo veio na minha mente. O Espírito Santo falou assim, o filho do homem, não, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aí eu olhei assim, rapaz, eu tenho um teto, pode chover que não me molha. Deu para fazer? Deu. Não deu? Glória a Jesus. Vamos tocando o barco. E aquilo ali eu fui ficando, sabe, mais leve. Mais leve, mais leve. O Espírito Santo falou na hora. Eu falei, Jesus, que foi o rei, ele é o Rei dos Reis, né? Senhor dos Senhores. Aqui na terra ele não teve onde reclinar a sua cabeça. Quem sou eu? Se eu estou buscando a ser como ele, por que eu vou ficar aflito por causa dessas coisas? Por que eu vou ficar atribulado por causa das coisas que não ficará pedra sobre pedra? Ele mesmo disse. Todas essas coisas, irmão, não ficará pedra sobre pedra. Aí aqui no Mateus capítulo 6, se der para fazer, amém. Se não der, se der para terminar, amém. Se não der, glória a Jesus. Vamos tocando o barco, mas primeira coisa, irmão, é o reino de Deus. Eu parei de ficar olhando lá e fui pegar a Bíblia, fui lendo, né? Porque eu estava me dando até torcicolo de olhar para cima. Não, eu falei, não, isso não pode tirar a minha paz, né? Não pode. Eu falei Mateus 6, né, irmão? Mateus 6, pronto, ó, o 26 em diante. 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Uma pergunta, né? O que você acha? Você acha que sua vida não vale mais do que as aves do céu? Com certeza, né, irmãos? Porque Jesus ele não veio aqui morrer por nenhum passarinho. Ele não veio aqui morrer pelo jumento, pelo cavalo, pelo elefante. Ele veio morrer por nós. Veio morrer por nós. Não veio morrer pelo cachorro. Paz, me dá um negócio quando eu vejo na internet lá, sabe, aqueles cachorrinhos e abana o rabo, e aí vai lá, lambe o seu dono, aí chega lá e escreve assim, amor verdadeiro. Meu Deus do céu, eu fico daquele jeito. O amor verdadeiro é o de Jesus, irmão. O amor verdadeiro é o de Jesus. É bonitinho ver? É coisa bonitinha de se ver, né, irmão? Nesse mundo. Um cachorrinho lá, ir até o seu dono, o seu gatinho, né? Mas o amor verdadeiro, irmão, não faça isso. Não faça isso. Porque o maior amor, o amor verdadeiro de todos, não houve a não ser o de Jesus. A não ser o de Jesus. Fiel, nossa, como é fiel. Irmãos, ainda que sejamos infiéis, Jesus ele permanece fiel. Então Jesus ele é fiel. Não é nenhum animal. Jesus ele é fiel, irmão. Mesmo nós sendo infiéis, né? Então, ó, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós?
homens de pequena fé. Não andeis, pois inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, irmão, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Mas para acontecer essas coisas aqui, o que é necessário nós fazermos? Buscar a Ele, enquanto se pode achar. Buscar as coisas do reino de Deus, né? As demais coisas nos serão acrescentadas. É aquele negócio. Para dar certo, temos que começar certo. Agora, se eu começar errado, como que eu quero que lá na frente venha a dar certo? Não posso, não pode, né? Tem que andar junto, né? Olha só. No 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas como que me será acrescentado? Se eu buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu não posso esquecer de buscá-lo. Buscar o Senhor não é somente uma vez, não é somente um dia. Eu tenho que estar no íntimo com Ele, eu tenho que ser íntimo dEle, né? Sabe aquela pessoa, seu familiar, que você se dá mais com ela do que com os outros? Não porque você não ama os outros, mas você, sei lá, como é que fala? Tem aquela infinidade, né? Intimidade, tem aquela afinidade também de falar as coisas, né? Pois é, Deus, Ele quer que nós sejamos assim com Ele. Jesus, Ele quer que nós sejamos assim com Ele também, né? Muito mais. Qualquer coisa que você necessitar, pedir a Ele. Entrar no íntimo com o Pai. Isso pode ser no seu quarto, pode ser no banheiro, pode ser na sua cozinha, pode ser onde você estiver, irmão. Onde você estiver. O bom é que no seu quarto que você pode se ajoelhar, você pode se derramar ali, né? Você pode colocar a cara no pó ali, você não vai chegar, né, irmão? Você não vai chegar lá numa barra funda da vida, com todas aquelas pessoas lá e, né, irmão, e jogar a cara no pó lá e, vamos falar assim, ó o loucão aí, ó o doidão, né? Não vai fazer isso, você vai ter que ter entendimento, discernimento, né? Mas dependendo do que ocorrer lá, nada impede não, viu, irmão? Né? Nada impede. Muitas vezes você pode ter sido livre de algum homicídio ou sei lá o quê, que o diabo, irmão, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E tem muitas pessoas que dobram o joelho mesmo, na frente de todo mundo, não quer nem saber. Né, irmão? É intérprete, ousado. Mas para entrar no íntimo com o Pai, irmão, né, falar com Ele, colocar suas lutas diante dEle, suas dificuldades, no quarto, né? Então, um filme que fala Quarto de Guerra, né? Então, um filme que, se os irmãos não assistiram, procura assistir. É mais ou menos aquilo ali, irmão. Quarto de Guerra. Onde uma senhora destina um closet, né? Closet. A oração. E é muito edificante mesmo. Então, irmãos, para que todas as coisas possam ser acrescentadas na minha vida, eu necessito de estar no íntimo com o Pai, ou seja, buscá-lo a todo momento. Todo momento. Meu Deus, já vai dar 9 horas, vamos ver. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aqui em Lucas 12, não, perdão, irmão. Eu vou pular Lucas 12. Deixa eu ver aqui. Eu preciso terminar.
É, Lucas 12 mesmo, irmão. Lucas 12. Lucas 12, ele fala um pouco mais. Ele repete lá Mateus 6, né? Mas aqui no 31 e no 32, é bem edificante, irmão. Lucas 12, versículo 31 e 32. Olha só. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só o 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha só, irmãos. Tudo que você vê aqui é real, né, irmãos? É real? Isso aqui é real? A cadeira que você está sentando aí, ela é real? É real, né, irmão? Tudo isso aqui é real, né? Muito mais real é aquilo que permanece. Muito mais real é aquilo que o Pai agradou a dar a cada um de nós. O reino. Porque esse, irmão, esse permanece para sempre. Esse permanece para sempre, irmão. Não tem fim, irmão. Isso aqui um dia vai ter fim. Essas cadeiras um dia vai ter fim. Aqui nesse mundo, um dia eu vou ter fim. Mas se eu crer em Cristo, se eu buscá-lo, né, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, com todas as minhas forças, quando Ele vier, eu ressuscitarei para a vida eterna com Ele. E Ele nos levará, irmão. Ele mesmo disse, eu vou vir outra vez, eu vou levar vocês para mim. Para onde eu estiver, estejais vós também. Olha só, isso é uma promessa, irmão. Uma promessa. Então, muitas vezes a gente atentamos naquilo que nós vemos, né? Mas não podemos andar por vista, temos que andar por fé. Por fé, porque mais real é aquilo que permanece. E Deus, Ele veio nos dar o reino. Agradou a Ele nos dar o reino. 1 Pedro capítulo 5. Mas para que isso aconteça, eu preciso perseverar, irmão. Perseverar como? Buscando Ele. Me tornando íntimo dEle a cada dia. A cada momento. 1 Pedro capítulo 5, eu falei, né? Opa. Olha só, no versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre nós, irmão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só. Então, Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado. Então, a nossa ansiedade não é para a gente ficar conosco. Não é para você ficar com a sua ansiedade. Se você anda ansioso, anda temeroso, é para você lançar sobre Ele. Como é que eu lanço, né, sobre Jesus a minha ansiedade? Conversando com Ele. Conversando com Ele, porque Ele é muito mais real do que eu. Ele é muito mais real do que eu, irmão. Uma coisa que eu sempre falo para os irmãos também, acho que alguns já devem ter ouvido. Se nós enxergássemos o mundo espiritual, nós não arredaríamos o pé de Jesus. Sabe? Aquela criança que não larga da mão do pai para nada. Nós não arredaríamos o pé de Jesus, irmão. Porque Ele tem cuidado de nós. Lembre-se disso.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós, irmão. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa acrescentar sabedoria, autoridade, intrepidez, ousadia na vida de cada um dos irmãos. Amém? Que o poder de Deus possa crescer em vossos corações. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um. Temos oração? Walter. Amém.